passa para prata, o próximo reino, que seria a Pérsia. Depois vemos o bronze, para chegar no período do rei, da dominação do Império Grego, com Alexandre o Grande. Depois a parte de ferro, representando pelas duas pernas o Império Romano, que seria o Império do Ferro e do Aço. E depois os pés em parte ferro e em barro, mostrando a perda do valor agregado e ao mesmo tempo a perda dos valores morais. Como os impérios, conforme vão se levantando, eles estão mais distantes de Deus. Mas vemos que pela representação da rocha, que foi revelada em Deuteronômio capítulo 32, verso 4, né, que é a rocha da onde saiu a água que saciou a sede do povo. Vemos que essa rocha colide contra os pés da estátua, e dali é estabelecido um reino que não terá fim, e esse reino é do Senhor Jesus Cristo. Veja que ele fala: eu o dei como testemunha. O Senhor Jesus Cristo veio a essa terra testemunhar que Deus ainda tinha uma aliança com Israel. O Senhor Jesus Cristo é o príncipe eterno. O Senhor Jesus Cristo é o governador dos povos. Ele vai estabelecer uma dominação eterna. Veja, tu chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque ele te glorificou. Veja como ele aponta aqui a rejeição de Israel. Veja que no próprio nascimento do Senhor Jesus Cristo, os sábios, os escribas, que tanto estudavam, sabiam onde o Messias haveria de nascer, que era Belém, mas não foram lá cultuá-lo. E os astrônomos, que eram gentios da antiga Caldeia, aquela região tão perigosa, no sentido de que havia muito contato com o ocultismo e ajuda de espíritos para se adquirir ciência, aqueles homens, Baltazar, Gaspar e Belchior, vêm de longe para glorificar o rei que estabeleceria uma nova era, um novo reino que não teria fim. E aí vemos que ali já é uma demonstração. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou: o reino vai ser tirado de vocês. Vocês saem com muita sede para fazer prosélito, né? Mas vocês não vão entrar no reino dos céus. Eu vou tirar o reino de vocês e vou colocar para a igreja, para os missionários da igreja, os evangelistas da igreja. Pois aquele que desceu às regiões mais baixas da terra, ascendeu ressuscitando dentre os mortos, levantando-os para pastores, mestres, pastores, evangelistas, profetas. Ele coloca sobre a vida dos ministros do evangelho os dons espirituais, para que levem avante esta palavra, a orientação, o caminho da verdade e a vida que está no Senhor Jesus Cristo. Verso 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, busque ao Senhor o mais rápido possível. Quantos que já não perderam? Poderia estar citando aqui muitos nomes, mas devido à perseguição, se eu citar alguns nomes, já poderia ser mal interpretado e dizer que eu estou julgando. Eu não sou o porteiro do céu, não sou eu que determina quem vai para o céu, quem determina é a palavra, pois por meio daquilo que desempenhamos nesta palavra, seremos julgados. Um dia compareceremos diante do grande tribunal de Cristo, o grande tribunal. O mundo vai passar pelo grande tribunal, tronos, e ali vai ser julgado. Você transgrediu tal passagem da palavra, você transgrediu tal passagem do livro da lei, você transgrediu as minhas leis, meus princípios, meus valores, você foi falso mestre, você induziu milhares e centenas de milhares para a condenação eterna. Então veja, buscai o verdadeiro Senhor enquanto se pode achar. Quando olhamos, como eu disse, para a vida de algumas pessoas que desceram à sepultura, nós vemos, faleceu recentemente uma pessoa notória que eu tinha muita admiração, grande jornalista, que era incessante na busca da verdade, Roberto Guzzo. Vemos que faleceu também outras pessoas aí do entretenimento. E quando olhamos suas práticas, né, na sua forma de entreter o mundo, de encantar os incautos que vivem cultuando as estrelas deste mundo, nós vemos uma conduta que ali é desregrada diante
da palavra de Deus. E o Senhor julgará, vão comparecer diante do tribunal de Cristo e prestar conta das obras. Olhando atentamente para a vida das pessoas, os que praticam boas obras, os que praticam as más obras, estejamos cientes que na palavra de Deus já existem listas de pessoas, de práticas, de culturas que o Senhor abomina, e é Ele quem vai julgar com base. Se a pessoa se encontrar enquadrada nessas listas, o nome dessas pessoas não estará no livro da vida, e as pessoas estarão condenadas, separadas de Deus por toda a eternidade. Invocai-o enquanto está perto. A palavra está sendo pregada, difundida. Ainda temos o privilégio de abrirmos as portas de nossas igrejas para recebermos as vidas, para que ouçam a pregação da palavra de Deus. Ele está perto. Nunca se teve tanto acesso à pregação da palavra de Deus como temos hoje nas redes sociais, nas plataformas de conteúdo. Temos tantos pregadores aí trazendo mensagens, né? As pessoas não podem mais dizer, é por conta da distância, é por conta do tempo, agora não dá. Hoje em dia você coloca uma mensagem no smartphone e pode ali exercer as suas atividades, como um rádio que você pode ligar ali, tendo energia elétrica, você pode ligar o rádio ali e assistir, ouvir uma mensagem fazendo as suas atividades profissionais. Veja a exortação do verso 7 em diante. Ó ímpio, o ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Veja como o Senhor aponta, o Espírito de Deus aponta pela boca do profeta, orienta, abandone o caminho mau. Isso significa conversão e arrependimento. Veja que ele fala em aqueles que estão seguindo o caminho, ouvem a palavra produz uma reação, a relação de contrição, uma reação de contrição na consciência, a pessoa se arrepende, volta os olhos para o Senhor e volta o caminho, e para o caminho que faz a vontade de Deus, que agrada a Deus. E veja que ele fala para quem volta os seus olhos para o Senhor, deixa de seguir aquele caminho mau, deixa de seguir o caminho do príncipe das potestades do ar. Diz que o Senhor se compadecerá e o Senhor perdoará, porque Ele é rico em misericórdia. A riqueza, o dom, a capacidade de graça e de misericórdia do Senhor é imensurável. Um matemático não é capaz, nem o maior psicólogo do mundo pode compreender a mente de Deus, que tem esta capacidade de perdoar, ao ponto do próprio Filho de Deus oferecer por sua própria vida o único caminho para o perdão e para a salvação eterna. Veja no verso 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Veja como Deus tenta, por meio do profeta, nos fazer compreender através das ilustrações. Quando olhamos para o céu, não temos uma trena para calcular a distância em que estamos à estrela mais próxima. Não temos uma trena para calcular a distância que estamos daqui, desse ponto, dentro da remanescente cristã de Filadélfia, com o sol que nos ilumina. Mas o nosso Deus tem essa capacidade. A ciência, o conhecimento provém de Deus. Todo conhecimento, Ele tem onisciência, onipotência. E Ele fala que a mente dele, os seus pensamentos, o seu poder é muito maior que o nosso. A sua capacidade mental é bem maior que o nosso. Ficamos admirados quando olhamos a inteligência artificial em execução. Você coloca ali seus questionamentos e ela sai a responder. Ficamos impressionados. Brevemente não haverá mais necessidade de jornalistas, nem de historiadores, nem de matemáticos e nem de tantos outros cientistas. Até mesmo os caças bombardeiros hoje podem ser programados. Drones podem ser programados para efetuarem com muita precisão o disparo, sem colocar a vida de nenhum soldado em risco.
Então vemos que a inteligência da IA nos surpreende, nos deixa impressionado. O nosso Deus supera tudo isso. Quem já teve a oportunidade de ver diversos milagres, eu já tive a oportunidade. E é por meio desses milagres, por testificar esses milagres, que eu vejo que o nosso Deus transcende a tudo isso. Eu já vi Deus fazer, por meio da boca de profeta, o diagnóstico da doença, sem nunca ter visto a pessoa. E no mesma hora efetuar a cura da vida da pessoa. A pessoa entrou ali em silêncio. E o profeta revela. E o profeta dá o diagnóstico, sem ter passado pela bateria de exames. E o nosso Deus curar. Já vi pessoas com tumor ir para a igreja com tumor e sair da igreja sem o tumor. Isso está bem claro e explícito quando o Senhor Jesus Cristo desenvolveu o seu ministério sobre a terra. Ele mostrou que Ele é o médico dos médicos, que pelas suas pisaduras nós somos sarados, o seu castigo nos trouxe a paz. A palavra do Senhor jamais voltará vazia. Vou avançar aqui na parte final do versículo, onde ele nos mostra que a palavra de Deus não voltará vazia. Veja no verso 9, porque assim como os céus, verso 10, ou melhor dizendo, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e faz produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Veja que Isaías utiliza-se aqui de uma ilustração das figuras de linguagem, das formas como nosso Deus usa os fenômenos naturais para que a relva, a fauna e a flora possam se reproduzir, em especial a flora, pois vemos ele falar aqui do orvalho que desce do céu, em mesma semelhança como Deuteronômio 32, a doutrina da palavra descendo como orvalho e fazendo a vegetação crescer e gerar frutos. Bem assim a palavra de Deus desce como orvalho, como doutrina orientadora, exortadora, que leva a pessoa ao arrependimento, que leva a pessoa ao conhecimento para produzir frutos, a toda forma de edificação. Esta é a ilustração que o Senhor está usando para edificar a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo utilizou-se do texto da videira verdadeira. Ele diz ser esta videira verdadeira, que nós somos os ramos e o Espírito do Pai poda os ramos da videira para que nós possamos gerar frutos. O Senhor fala que a sua palavra, essa palavra em nós enxertada, ela vai cumprir aquilo que o Senhor tem como propósito em nossas vidas, em nossos ministérios. Ele vai concluir a missão, que é de levar aos confins da terra, aos quatro cantos da terra, essa palavra de salvação. Os eleitos serão salvos, os escolhidos serão salvos. Aqueles que vão e desempenham essa missão de levar essa palavra, vão levar essa palavra e ela terá os seus efeitos. Até na prisão, o apóstolo Paulo e Silas ali, muitos poderiam dizer, por meio do diabo, agora prendemos Paulo, foi açoitado, e depois dessas varadas que ele tomou, de ter sido colocado no tronco, ele vai desistir, vai parar. Que nada, foi em açoite, sofrendo a injustiça, que ali dentro daquela prisão, até o carcereiro se salvou. Veja a forma e o jeito do nosso Deus agir. Não reclame, não murmure. Esse é o caminho que o Senhor, é a porta que o Senhor abriu para a tua vida. Porta de salvação.